Bem-vindo de volta aos seminários da Satislo. Hoje, com o tema, vamos falar sobre a tecnologia Basel. Otimize seus custos e melhore o seu processo de laboratório. Antes de começarmos, gostaria de passar algumas recomendações. O seminário webinar está sendo gravado e vai estar disponível em nossas plataformas digitais. Para participar, envie suas perguntas pelo chat usando a ferramenta que fica logo ao lado direito da sua tela. Fique atento. Durante a apresentação, faremos alguns quiz para testar os seus conhecimentos. E participe. As respostas são anônimas. E não deixe também de participar da nossa pesquisa de satisfação, que nos ajuda a fazer um webinar ainda melhor com temas que você gostaria de ver aqui. Eu sou Leandro Xavier e comigo aqui hoje está o Wendel Santos, engenheiro e membro da nossa equipe de serviço. Olá, Wendel, tudo bem? Olá, pessoal. Olá, Leandro. Boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Quero agradecer já de imediato a participação de todos e acredito que esse webinar vai ser muito proveitoso. Vamos lá, Wendel. Antes de mais nada, minha primeira pergunta para você é: o que é a tecnologia Basel Satislo? Certo, Leandro. Bom, antes de começar com as informações mais detalhadas, gostaria de apresentar rapidamente o funcionamento desse sistema como um todo. Acredito que a maioria de vocês não teve acesso a este equipamento ainda, então o que eu posso dizer para vocês é que ele é simplesmente espetacular. Muitas pessoas entraram em contato comigo empolgados com esse webinar e quero que todos vocês saiam daqui com o máximo de informação possível e satisfeitos com essa apresentação. Eu mesmo estou empolgado, Wendel. Legal, Leandro. Acredito que muita gente também. Bom, o Basel é um equipamento para pequenos e grandes laboratórios. Modelos como o HC1 e o HC3 são indicados para pequenos e médios laboratórios. Sim. E o HC6 e outros maiores para grandes laboratórios, grande porte. Hoje vamos dar ênfase ao modelo HC6, que comporta até 6 geradores, e também logo à frente o HC3, que nós vamos apresentar em seguida. Wendel, de uma maneira geral, o conceito de ambos são o mesmo, né? Isso, Leandro, mas cada um respeitando a sua particularidade. Sim, claro. Bom, para os 6 geradores operarem nesse equipamento HC6, de início já não precisarão mais daqueles tanques de 140 litros. Você está falando aqueles tanques que ficam no lateral da máquina, que tem um funcionário para retirar os resíduos, onde são depositados os resíduos todos que vêm da máquina? Isso, Leandro. Por aí já começa a vantagem, né? Para cada gerador é necessária uma unidade para captação da água, com todos os resíduos, como pó, CR, pedaços de fitas, etc. Tudo isso será levado ao microseparador Basel, Satislo, que estará em outro local mais distante dos geradores. Essas unidades ao lado de cada gerador é chamada de pump station. O líquido refrigerante é transportado para a unidade de separação de resíduos por meio de tubulações, como vocês podem ver na imagem à direita. Uma coisa muito importante, Leandro, que vale a pena ressaltar, sim, nós recomendamos usar as tubulações transparentes, pois auxilia na visualização do fluxo e também na manutenção, caso seja necessário, se houver entupimento da linha. Essa já é uma grande dica. Legal. Assim que este líquido refrigerante com os resíduos sai da unidade pump station, que está ao lado do gerador, passando pelas tubulações, ela finalmente chega à unidade central para tratamento. Este líquido entra no primeiro estágio, chamado chip separador, para a separação de resíduos maiores, como de policarbonato. Uma pergunta aqui: tudo isso é feito longe da linha? Você mostrou no slide anterior que do lado da máquina, onde ficava o tanque, você tem aquela pump station, uma máquina menor. E esses aqui, eles estão distantes da linha? Sim. No caso do HC6, pode estar até 50 metros do gerador, Uau, como a gente vai ver mais adiante. Então, esses resíduos decantam em uma plataforma inclinada, que seria o chip separador, até cair em um depósito, em que já estão prontos para o correto descarte. Para cada gerador, existe um chip separador exclusivo. São individuais. Após a separação desses resíduos, o líquido refrigerante é levado para centrífugas,
que separam os detritos mais finos, como o CR39, os orgânicos, né? São essas duas torres que vocês podem ver na imagem, à esquerda. A cada meia hora, elas descartam esses resíduos em um depósito abaixo das mesmas e, de imediato, realizam sua autolimpeza, voltando a operar logo em seguida. Após estes dois processos de filtragem, o líquido refrigerante retorna para o tanque de água limpa, onde está pronta para alimentar os geradores novamente e fechar o ciclo. Bom, a gente nem começou ainda, já tem esse monte de informação aqui. Então, para a gente, de repente, segmentar isso, vamos começar com o primeiro desafio, vamos fazer o nosso primeiro quiz aqui. Então, para esse primeiro quiz, como o sistema Basel satilou, quantos tanques padrão de 140 litros devem ser utilizados nos geradores? Vou reformular. Com o sistema Basel satilou, quantos tanques de 140 litros são necessários para ficar ao lado do gerador? Quantos deve estar usado se o cliente já tem o Basel? Vamos ver se o pessoal está atento aí e a gente conseguir já ver quem está prestando atenção para a gente avançar para os próximos. Está disputado aqui. Olha, então o pessoal está ligado. 72% dos nossos participantes aqui acertaram. Bacana. Eles acertaram a resposta, Leandro. Então vamos lá. Nenhuma das anteriores. Nenhuma das anteriores. Pois com o microseparador já não é mais necessário o uso desse tanque, tá? Essa é uma vantagem muito legal. A central gerencia tudo isso, devolvendo a água na temperatura correta, dosagem de óleo e dosagem de antiespumante, ideal para os 6 geradores. Nesse slide que a gente já apresentou aqui, já dá para ter uma visão geral do próximo assunto que você vai falar. Aqui você já tem as informações mais técnicas, então eu vou deixar o Wendel falar ponto a ponto cada uma dessas 3 estruturas. Certo. Eu quero lançar aqui mais uma pergunta, mas essa fora do quiz, tá? Qual seria o propósito do sistema do gerenciamento de refrigerante e remoção de detritos? Eles fazem muito mais do que você imagina. O gerenciamento eficaz de líquido refrigerante reduz as quebras, diminui o impacto ambiental da produção Sim. E proporciona um ambiente de trabalho mais seguro e mais agradável. Tá? O gerenciamento do refrigerante pode ser dividido em 3 etapas, como vocês podem ver. A etapa 1, entrega, etapa 2, processamento e etapa 3, gestão de resíduos. Então vamos ver cada uma delas, passo a passo, hein? Vamos lá, Leandro. Etapa 1, entrega. Quando falamos sobre entrega, queremos dizer o quê? Precisamos ter o líquido refrigerante sempre na temperatura correta. Isso já é sabido de todos nós. Entregar a pressão de água refrigerada suficiente e constante a todas as lentes sulfaçadas. Sim. Toda vez que o gerador exigir. A entrega correta é importante porque tem um impacto direto na qualidade da lente acabada. Ela afeta positivamente a vida útil das ferramentas de corte, como fresa e diamante. Muito importante. Isso, sim. Desta forma, você tem qualidade de processo e redução de consumíveis. Estes quesitos são de conhecimento de todos nós há muito tempo. Verdade. Gerenciar isso é prioritário, porém nem sempre é realizado de maneira correta ou até mesmo não há gerenciamento algum. Pois às vezes o controlador de temperatura, como um exemplo, Sim. O controlador de temperatura do gerador, quando está com algum defeito, ou quando os bicos do gerador estão entupidos, reduz a pressão necessária e, consequentemente, ocorrem muitos problemas. Isso foge do controle, né? Sim, é isso aí. Bom, próximo slide. Quando a entrega do líquido refrigerante falha, o laboratório também falha. Sim. Isso é fato. O sistema HC6 é projetado com redundância completa de todos os componentes principais, sempre aos pares. Mas o que eu quero dizer com isso? Nenhuma falha de componente de ponto único interromperá a produção. Por exemplo, se um motor falha, há sempre um ou outro que assume 100% o ciclo. Se houver uma mensagem de erro na tela por algum motivo, o sistema também não vai parar. Você consegue sanar o problema mesmo com Basel em operação. Olha que informação importante, mostrando a robustez do equipamento. Tempo de atividade. O sistema é capaz de entregar 97% de tempo de atividade, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O sistema também controla a temperatura automaticamente. Com isso, remove corretamente o calor da ferramenta de corte, reduzindo aí os custos de troca da ferramenta, pois terá aumento na vida útil das mesmas. Com esse sistema, a lente, o porta-bloco, as ferramentas de corte e o próprio líquido refrigerante são mantidos sempre em temperaturas iguais, garantindo a qualidade do processo e evitando estresse térmico. Tudo muito bem controlado, né? Sim. Também queremos manter a pressão e a vazão corretas, certo? O HC6 realiza isso. A pressão também afeta a vida útil dos diamantes, positivamente ou negativamente. Temos um dado aqui só para efeito de conhecimento. Foram realizados ensaios controlados há vários anos em um grande laboratório industrial no sul da China. Foi reduzida a pressão de entrega do líquido refrigerante nos geradores, 30% abaixo do nível recomendado pelo fabricante. Uau. E isso resultou, Leandro, acredite, uma redução de 35% na vida útil do diamante. Você imagina o custo disso, né? Isso tem impacto negativo muito significativo nos resultados financeiros do laboratório. Perde competitividade. Sim. Também uma dica simples, bem legal, Leandro, que todo mundo sabe, mas pouca gente faz uma inspeção básica, que é manter os bicos dos geradores limpos. Usar o tipo certo de bico e manter os bicos alinhados também são componentes que impactam o bom fluxo e pressão. Uma boa manutenção dos bicos significa mais cortes por diamante, melhor tempo de atividade do gerador, maior rendimento total. Mas como nós controlamos esses fatores e garantimos uma entrega estável? É uma boa pergunta. Leandro, é simples a resposta. Processamento, que é o que a gente vai ver a seguir. Bom, automatizar o máximo possível o gerenciamento do líquido refrigerante reduz os pontos potenciais de contaminação, além dos custos de mão de obra. O HC6, além da eficiência na filtragem, que realiza de maneira independente, controla também a química, por meio da automação, reduzindo custos e desperdícios. A entrada de óleo no sistema é dosada automaticamente quando há reposição de água, ou seja, os dois são inseridos juntamente. Pela quantidade de água que entra, um dosador insere a quantidade ideal do óleo automaticamente. Muito legal. Economia de antiespumante. Um temporizador insere uma quantidade já programada de antiespumante na linha. A cada hora que passa, é inserida a quantidade pré-programada. Reduz o trabalho diário como limpeza do filtro do tanque, reposição de água, óleo, etc. Minimiza também as etapas, ou seja, tudo é realizado em apenas uma unidade. Mantém o local de trabalho sempre limpo e organizado. Controla a química, evitando proliferação de micróbios. Tem muitos ganhos, né, Igor? Sim, é infinito. É muito grande. O espaço também é muito valioso na maioria dos laboratórios. Então, nos concentramos em trazer os menores sistemas de captação disponíveis para o mercado. Nossos equipamentos são até 50% menores em relação a outros fabricantes. Projeto modular, que permite você organizar a central de maneiras diferentes, conforme o espaço do seu laboratório. É um layout hoje no laboratório, faz toda a diferença. Isso. Um outro dado muito legal é que existe apenas um ponto de manutenção diária no sistema de microseparadores. Leva apenas alguns minutos e pode ser concluída sem parar os geradores. Um circuito de controle monitora a pressão para os geradores e ajusta automaticamente as bombas para controlar a pressão de entrega. Se houver um gerador em funcionamento ou 6, não importa, a pressão será sempre a mesma. Como falado anteriormente, e é muito legal frisar isso, os microseparadores têm preenchimento automático do tanque com controle da temperatura, mistura de óleo concentrada e dosagem de antiespumante calibrada. Essa automação elimina um dos principais pontos de erro do operador no gerenciamento de insumos. Bom, vamos fazer então mais um corte, mais uma pausa aqui, para a gente digerir e tentar propor para vocês mais um quiz aqui. Dentre muitas que vocês observaram até agora, quais são as principais vantagens do Basel Satshore? Desse segundo bloco de colocações que o Wendel trouxe para a gente. Qual você vê? Quais as principais vantagens dentre essas opções? Economia de água e óleo, redução de parada de máquina, controle de temperatura, pressão e fluxo, ou todas estão corretas?
Vamos lá, mais um minutinho. 93% de vocês acertaram. Todas as respostas anteriores estão corretas. Aí, Wendy. Bacana, Leandro. A resposta realmente é essa daí, pois esse sistema oferece isso e muito mais, como a gente vai ver mais à frente. Então, vamos dar seguimento e vamos falar um pouco dos insumos que são utilizados no Basel. Legal. Para processar e fornecer o líquido refrigerante com eficácia, você precisa de um óleo de boa qualidade. Isso também não pode ficar para trás, tá? Exatamente. O não controle deste processo pode gerar crescimento de micróbios. Isso também pode ocorrer quando se utiliza os tanques convencionais, de qualquer gerador, não é só no Basel. Deve haver um cuidado grande aí com o insumo que você está usando, né, com o exatamente pelo fabricante. Sim. Potencialmente, eles são prejudiciais aos humanos e podem corroer os equipamentos, tá? Então, nós temos dois tipos de óleo que a Satislo recomenda, que são LH305 e o LH405. São esses os indicados. A diferença do 305 para o 405 é que essa segunda opção já tem uma pequena dosagem de antiespumante. É um 2 em 1, né? Isso. Esses dois modelos foram formulados para lubrificação das ferramentas, eficiência térmica e para prevenir o crescimento de micróbios e bactérias, também conservando o equipamento. A Satislo recomenda uma concentração de óleo refrigerante de 3%. Também é importante a medição do refratômetro, tá, pessoal? Isso diariamente, tem que haver essa cuidado, né? Sim. Também gerenciar a durabilidade da água, que é muito importante. Okay. Os sistemas microseparadores são o coração de qualquer sistema para o gerenciamento do líquido refrigerante. Como vocês podem ver, uma tabela simples e bem legal dos 3 equipamentos de separação de resíduos que temos no mercado. Podem até tirar foto, se vocês preferirem aí, para depois analisarem melhor, tá? Sobre o HC6, especialmente, ele tem uma capacidade de até 600 lentes mescladas por hora na opção Plus, tá? Alcance de até 50 metros, podendo estender esse alcance, controle de pressão, controle de temperatura e pronto para o Lab 4.0, tá? Importante esses dados, vou deixar mais um segundo aqui esse legal, slide, dá para trazer, né? Sim, dos 3 equipamentos aí. Agora está na hora da gente passar para outra etapa. Etapa 3. Né? Isso, vamos falar um pouco sobre a gestão desses resíduos. Isso, né? Processar os cavacos para maximizar a utilidade e minimizar os seus custos e impacto ambiental. Fazemos isso usando um conjunto de produtos, avançando em eficácia para compactar resíduos e reduzir a intensidade da água. Devemos nos concentrar nessas áreas intensamente, porque a sustentabilidade é responsabilidade de todos. Também há uma tremenda economia de custo em jogo. A Essilor, particularmente, assumiu um papel de liderança nesse setor. Seus objetivos são reduzir a quantidade de água no processo em 20%, consumir menos energia em 15%, reciclar ou reutilizar os resíduos de lentes sempre que necessário. São práticas de redução de poluição. Como, por exemplo, novas tecnologias que substituem o alói, que podem reduzir a emissão de substâncias tóxicas a zero. E mais do que nunca, o momento ecológico, né, do planeta, a gente vivendo situações hídricas, como está acontecendo nesse momento aqui, né, fazem sentido e contato com essa nossa tecnologia. Sim. Bom, podemos fazer a nossa parte, Leandro, a fim de impactar o menos possível o meio ambiente realizando as seguintes etapas. Processamento de separação, quando possível. Briquetagem, compacta os resíduos, melhor para reciclar e menos perda do líquido refrigerante. Já é uma economia aí. Exato, é muito legal essa parte. Reciclar os termoplásticos, como o poli, que podem gerar uma outra forma de renda extra. E reutilizar os termofixos, como o CR39, Sim. quando possível, claro. Foi desenvolvido uma briquetadeira onde esse equipamento compacta os resíduos, reduzindo seu volume. Fabricado na Alemanha, com montagem na China, Índia e Estados Unidos. Modelo de compactação.
Bom, foram realizados estudos em um laboratório sobre redução de desperdício de água, usando um microseparador em conjunto com o briquetador. A redução... A soma agora dos dois, né? Isso. A redução de perda de água refrigerada do HC6 pode passar até acima de 50%. Impressionante. Só o HC6. Impressionante. Tá? Utilizando o briquetador que compacta os resíduos, há economia de mais 38% de redução. Ou seja, a economia de água é gigantesca. Quase 90% aqui. Sim. Só para conhecimento, o briquetador reduz o volume dos resíduos de 12 para 1. Também tá? é um diferencial incrível. Sim. Menor custo de descarte. Os briquetes são mais facilmente recuperáveis e recicláveis, pois são mais secos do que as limalhas não compactadas. Então é mais fácil para reciclar, tá? Quando utiliza o briquetador. Temos dois modelos. O modelo TH600, que comporta 2 HC3 ou 1 HC6, e o modelo TH800, que comporta 2 HC6. Portanto, tem uma capacidade maior de processamento. O HC3 é a nossa opção para pequenos e médios laboratórios, né? E o HC6 para grandes laboratórios. Isso. O TH600 é mais indicado quando você tem 2 HC3 ou 1 HC3. Quando você tem um HC3, geralmente o pessoal adquire o TH800. Tá? Okay. O retorno do investimento é muito curto, abaixo de 2 anos, considerando apenas a economia de água, adquirindo um briquetador. Os separadores são ideais para todas as misturas de materiais. Menor custo de aquisição, menor manutenção. Os compactadores são melhores para misturas pesadas, de alto índice orgânicos. Tá? O compactador também comporta 2 máquinas Art Deblocker, que é a desblocadora livre de alloy, tá? Que utiliza cola. Com a compactação, em um laboratório operando 24 horas por 7 dias, a troca d'água ocorre apenas uma vez ao mês. Nesse caso, a economia pode chegar até 200 mil litros por ano. É muito. Na Art Deblocker. Tá? É muito, muito bacana esse dado aí. Nesse dado, que é muito legal, nós podemos entender o custo de cada etapa para a produção de uma lente. Vocês podem notar que o gerenciamento do líquido refrigerante atinge apenas 2%. Vou até repetir, 2%, pessoal, para produzir uma lente, o custo chega até apenas 2%. Essa pizza tá? mostra bem isso, né? Amarelinho ali. O processo de coating, surfaçagem e polimento, vocês podem ver que são o top 3 do que mais geram custo para produzir uma lente. Exatamente. Uma excelente informação, Hélio. Alguns custos parecem não se mostrar, são ocultos, né? Isso é muito bacana, por isso que é legal a gente mostrar esse dado. Eu acho que essa também vale uma foto. Vale. Bom, a título de conhecimento, essa tabela mostra o microseparador HC6 vendidos por região, tá, pessoal? Então, vocês conseguem notar aí, na América do Norte estamos em 45, Europa 13, Ásia 11 e América Latina 3, tá? Abaixo, como vocês podem ver, as unidades vendidas no total. HC1, 18, HC3, que é o mais vendido, mais de 150, e o HC6, mais de 70. O HC3 é recomendado para pequenos e médios laboratórios, mas tem alguns grandes que dividem a sua célula, né, em 3 geradores, então ele também é bem consumido, né? Isso aí, Leandro. Beleza, então vamos fazer um break também nesse terceiro bloco e vamos a mais um quiz aí sobre o que a gente apresentou. Então, nesse quiz, em quanto tempo você acha, falamos disso, né, que o microseparador, por exemplo, o HC3, se paga? Qual é o ROI? Qual é o payback? O retorno do investimento de um microseparador HC3? Isso eles vão fazer um chute, né, Leandro? Vamos um chute, depois a gente vai dar a resposta. Pelas porcentagens daqui, o pessoal está... Está bem dividido. Agora mudou um pouquinho. Vamos lá. Tem uma hegemônica aqui. Bom, essas foram as respostas
de vocês, 81% acredita que entre 1 e 2 anos, né, o retorno do investimento volta para a empresa. Em segundo lugar, menos de um ano, né? Em segundo lugar, 12% acredita que em menos de um ano e 8% em 2 ou 3 anos. Tá. Leandro, eu não vou dar a resposta agora, né, mas vamos caminhar e falar, como prometido, sobre o HC3 e logo vamos dar a resposta. Vamos prender aqui a audiência e vamos fazer um suspense para falar disso. Vamos lá. Bom, agora vamos vou mostrar para vocês um estudo de caso, visando uma situação real, tá, gente? Temos como exemplo uma situação de um cliente produzindo em torno de 3 mil lentes por dia, em 3 turnos com 8 funcionários. Eles tinham vários problemas de processo, como falta de controle de temperatura, má dosagem de óleo refrigerante, anti-espumante, problema de entupimento dos bicos dos geradores, etc. Foi apresentado este projeto e eles compraram a ideia. Como vocês podem ver nessa imagem, como era o ambiente de trabalho antes da instalação do HC3. Situação muito parecida com o nosso cotidiano, né? Nós que viajamos aí, muitos laboratórios conhecemos, é um cenário bem próximo disso. Que a gente vê. No próximo slide, vocês podem ver após a instalação do nosso processo, e já em operação. Podem ver que o ambiente se tornou limpo e gerenciando o líquido refrigerante para 3 geradores em um único espaço. Tá? Ficou muito bacana, muito legal. Bom, vocês podem ver no próximo slide aí, já deve ter a resposta aí, né? Em conta simples, a gente fazendo um racionamento de um operador por turno, já equivale a 12,5% de redução. A produtividade nos geradores aumentam 15%. Temos baixos custos de manutenção, menos tempo de parada de máquina, economia de água, redução de desgaste das ferramentas, ou seja, tudo isso colocado na ponta da caneta, o retorno do investimento ocorreu em até um ano. Ou seja, tá, a gente tem uma previsão de retorno de 12 meses, né, do investimento. Sim. Sem falar em toda a estética. Eu vou voltar até aqui, os 2 slides. Esse aqui é o antes e o depois da implantação do Basel, esteticamente falando, né? Olhando a parte estética, sem falar de todos os benefícios e a parte que a gente já apresentou em cima. Só por essas 2 fotos aqui, vocês conhecem bem os seus laboratórios e de outros que a gente vê Brasil afora, só essas 2 imagens aqui já fazem todo sentido para a apresentação do produto que você, na verdade, beneficia, né? Muito legal, Leandro. Então, os 12% dos que responderam em menos de um ano acertaram. Exatamente. Só para a gente frisar aqui. Dar os parabéns para quem acertou aí. Bem, outro detalhe que também a gente já discutiu e eu quero levantar de novo é o alinhamento com as questões ecológicas atuais. A crise hídrica que a cada década se agrava no nosso país e no mundo, as questões ambientais também de descarte, você tem um descarte mais eficiente dos resíduos, enfim, são várias opções como essa. O Basel está muito alinhado com isso, velho. Sim, muito legal. Investimento, além da questão ecológica, é um investimento que se paga muito a curto prazo, não tem desperdício de investimento. Vamos trazer uma coisa mais prática agora aqui para falar para o pessoal? Vamos lá, Leandro. Essa tabela é sobre a Braslab, né? Depoimento. Sim. Bom, eles ainda estão levantando os dados, tá? Mas já temos alguns, já fizeram alguns levantamentos e nos passaram como uma surpreendente redução de 50% do volume de água, que é o que a gente apresentou anteriormente, e eles comprovaram isso fazendo o levantamento lá, tá? Ganho de produtividade, pois não ocorre parada de máquina, economia e estabilidade com óleo de corte, baixo custo de manutenção, controle da temperatura, que é muito importante, e a qualidade da água, né? Controle da química, evitando a proliferação de micróbios. Queria até te interromper e levar um abraço, um agradecimento a toda a equipe Braslab, que nos permitiu falar dessa experiência deles com um novo sistema Basel.
Legal, Leandro. Parabéns a todos os envolvidos aí. Exatamente. Eu também queria, na verdade, estender esse nosso feedback da Braslab sobre o HC6, né? Pontualmente, é esse equipamento que está lá, que nos enche de orgulho, né? E também quero agradecer a equipe deles e a toda a nossa equipe que participou da implementação desse projeto, dentre os quais você mesmo, Ender. Obrigado, Leandro. É um prazer mesmo fazer parte do projeto aí. Bom, vamos para o próximo slide. Nesta imagem, temos alguns laboratórios que dispõem desse microseparador, tá? Que é a Roya, no Rio e em São Paulo. Eles possuem o HC3. A Essilor, no Rio, recentemente também adquiriu um HC6. Sim. A ZAIS, em Petrópolis. Também no Rio de Janeiro, né? Estado do Rio, né? E a Braslab, que acabamos de comentar aí. Ótimo. Tá? Agradeço a todos aí. Estão muito satisfeitos com o potencial do equipamento. Bom, a gente já está avançando aqui, Wendel. Eu queria abrir um espaço, talvez, para a gente falar das perguntas, né? Acho que já está. Sim, vamos lá. Tem, já chegou algumas aí já? Bom, queria aqui, a gente já está com 30 minutos. Eu tenho uma pergunta aqui do Nordeste, né? Deixa eu ver aqui. A partir de quantos geradores é recomendado utilizar o Basel? Leandro, qualquer laboratório que tenha apenas um gerador já pode obter um microseparador, tá? Como nós vimos anteriormente, o HC1 comporta apenas um gerador. Porém, se você tem a intenção de expandir o seu laboratório no futuro, você já pode investir no HC3. Por isso que nós vimos na tabela que a maioria dos microseparadores vendidos é HC3. Tá? Eles comportam até 3 geradores, e se você tem um gerador, você pode ficar duas linhas ociosas. Sim. Não tem problema nenhum. Vai depender da sua intenção de futuro. Como vimos na tabela anterior, que eu comentei agora há pouco. Sim, né? verdade. Então, é isso aí. A gente comentou também aqui agora, um cliente aqui de São Paulo, a gente falou agora, ele está perguntando como é que funciona a manutenção do equipamento, né? Como é que é essa manutenção? A manutenção, acho que ele quis comentar sobre a manutenção diária. Você realiza uma manutenção muito simples, como a limpeza dos filtros, e não precisa parar o Basel. Como eu falei, é tudo aos pares. Se você faz uma manutenção em um dos pares, o outro assume 100% o funcionamento, tá? Mas essa manutenção básica tem que ser realizada todos os dias, é obrigatório. Agora, as manutenções semestrais e anuais, recomendamos a visita de um técnico para realizá-las, tá bom? Beleza, essa parte de manutenção é muito importante, né? Tem mais também pergunta aí? Tem uma aliada a essa aqui, São Paulo também, como é feita a limpeza, né? Essa imagem que eu voltei aqui no slide está mostrando essa área aqui. Como é que é feita, então, essa parte da limpeza? Bom, Leandro, acredito que eles estão perguntando no sentido do tanque, né? Porque o tanque é um tanque grande. Acredito que eles estejam falando da limpeza geral. Ela deve ser trocada a cada 3 meses, tá? Então, você já aproveita e realiza uma limpeza geral na máquina. Sobre a limpeza diária, é muito básico, tá? Não tem muito segredo, não. O prioritário é apenas aquela manutenção diária de limpeza dos filtros. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Ele não disse qual é a cidade dele. Ele está perguntando aqui, o Orbit 1 pode ser utilizado com esse equipamento? Sim, Leandro. Ele pode ser utilizado, tanto o Orbit 1 quanto o Orbit 2, não tem problema. E pode mesclar também, não tem problema algum. Tá? Também tem um outro cliente aqui, ele também não disse a cidade dele, nem a região, mas ele está perguntando o preço. Aí eu pediria a você que fizesse contato com a nossa equipe de vendas, dentre os quais eu, vou ver qual é a tua região, faz um contato com a gente, pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, e a gente passa para você uma ideia, um projeto, e analisa a tua necessidade. Bom, eu acho que a gente trouxe bastante informações aí. Tem mais alguma pergunta? O Eduardo aqui está nos ajudando aqui. Deixa eu ver aqui. Tem bastante. Sobre os separadores, como manter os raspadores em perfeito funcionamento? Qual o tempo médio que a troca da água? Sim, isso aí a gente acabou de responder, que são em média 3 meses, tá? Isso para o HC6, tá? Que não, ele não citou mais Petrópolis, né? Petrópolis é o HC6, em média 3 meses, a média, tá?
E sobre os raspadores, bom, sobre os raspadores, eles têm desgaste natural, tá? Então, É um consumível, né? é um consumível. Você vai ter que analisar, porque se o raspador é uma escova, se ele tiver desgastado, ele já não consegue reter o pólen. E o pólen vai para o tanque de água filtrada. Então, é um problema, tá? Então, eu recomendo vocês entrar em contato com um canal de insumos, de vendas, né? Sim, você E pode adquirir fazer o produto. pelas redes sociais, ou mesmo pelos nossos e-mails. Temos uma pergunta também sobre o espaço. Qual o espaço necessário, o layout? Deixa eu ver aqui. Qual o espaço necessário para a instalação? De um HC3 ou um HC6? Vai variar do projeto, né? Vamos ter que estudar o caso. A gente não consegue otimizar isso agora, mas depende muito de uma reunião. A gente pede as medidas do laboratório e a gente faz uma A análise. gente faz um tá? projeto, uma planta para você e dimensiona de acordo com a tua necessidade. Porque se a gente fala espaço agora, foi o que a gente apresentou lá, que ele é modular. Às vezes o espaço pode parecer que não comporta, mas dependendo da posição dos módulos, Sim. fique viável. Tá? Uma outra pergunta também, para a gente encerrar, é sobre o máximo de geradores conectados simultaneamente no HC3. O próprio nome já ajuda, né? Sim. O HC3 ele é para 3 geradores, tá? Mas tem laboratórios como a Roya, que a gente citou aqui em São Paulo, são 2 HC3 comportando 6 geradores. Então, são 2 conjuntos separados, tá? Mas cada um comporta 3 geradores. Não há como fazer um upgrade. Se houver necessidade, aí a gente pode ofertar o HC6, que é o ideal. Para encerrar, e lembrando a todos que essas perguntas vão ser enviadas para vocês, a gente vai conseguir responder todos vocês por escrito. Vamos lá, essa última aqui. Ó. Boa tarde, laboratórios com geradores de outros fabricantes, é possível usar o Basel? Sim, com certeza. Inclusive, nós temos situações parecidas que comportam sem problema algum, tá bom, pessoal? Não tem distinção de fabricante, não. A gente pode atender tanto gerador de Satilô quanto de outros fabricantes. Gente, o papo tá bom. Eu agradeço a presença aqui do Wendel, mas chegamos ao final. Quero agradecer mais uma vez aqui todo o trabalho de preparação dessa apresentação para o Wendel, também para o Eduardo, que participaram aqui. É sempre bom trazer novidades, como a Satilô tem, a tecnologia, vão muito além do freeform, muito além do laser, que se conhece no dia a dia, do Orbit, da Multiflex. Nós temos demandas em todas as áreas, e a cada webinar, querendo contar com a ajuda de vocês, queremos trazer novidades. Não deixe de participar, não só com as perguntas, mas também com os comentários ao final, para que a gente venha trazer sempre, nas próximas edições, informações importantes. E uma delas, que a gente queria já adiantar para vocês, é sobre o fog free. A gente que agora está usando máscara e usa óculos, essa parte de embaçar a lente é uma coisa que se acentuou com a pandemia. Então, no dia 20 de julho, teremos um novo webinar sobre fog free, o nosso processo de antidesembaçante da Satilô. A apresentação será com o nosso coordenador de aftermarket, Fernando Gonçalves, que é engenheiro e vai nos ajudar muito a entender isso. Por fim, nos acompanhe nas redes sociais, para você não perder esse e outros. E, mais uma vez, o Wendel e o Eduardo, obrigado aí pela ajuda. Imagina, Leandro. Muito obrigado a todos pela audiência que tivemos hoje e espero ter sanado as dúvidas de vocês e qualquer coisa vocês têm meu contato, podem entrar em contato comigo e a gente bate um papo aí, tá bom, pessoal? Obrigado mesmo. Então, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!